Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje teremos nosso querido irmão James Ney com o tema Não Enterrar os Talentos. Juro para vocês que eu estou também assim curiosa para saber o que nosso querido irmão tem para nos dizer hoje sobre esse tema. Então ele já está aqui em nossa sala, né? Vamos chamá-lo. Um minuto só. Vamos ver. Boa Boa noite, querido noite, irmão. Como vai? Tudo bom? tudo bem? E você, Ana? Tudo em Estou paz? bem, graças a Deus. Tudo em paz. E a família, todo mundo bem? Tô vindo bem. Agora, Ana, eu não estou em Salvador, eu estou em Subaúma. Sim. Eu espero que eu não tenha problema nenhum, porque a última vez eu fiz uma palestra, eu acho que eu estava aqui quando eu fiz uma palestra aí, mas acho que deu tudo certo, não foi? Deu. Ficou gravado. Ótimo. Pronto. Mas você está me Vamos, vendo bem, né? tá vendo, sim. Tá tudo a nosso favor. Ok. Então, vamos Ah, dar início, vamos fazer nossa prece, né? Nossa prece de certo. abertura, botar uma musiquinha aqui, vamos fechar nossos olhos. O pessoal ainda não chegou, mas vai chegar aos pouquinhos, né? Aham, certo. Vamos lá. Pai amado e misericordioso, eis-nos aqui, Senhor, aguardando as instruções dos nossos queridos irmãos benfeitores, para que através do nosso querido irmão Gamisney, o tema de hoje proferido, não enterrar os talentos, saiam como bálsamo suavizante, para que possamos fazer uma reflexão no nosso dia a dia por um tema tão significativo, que ele possa ser inspirado durante esses 45 minutos que estará conosco. E assim, Pai amado, auxilia-nos nesses instantes, hoje sim, que assim seja. Assim seja. A palavra nosso, passo agora para nosso querido irmão James Ney. Tá. Muito boa noite, minha amiga Ana, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. É sempre uma alegria estar com vocês do Centro Espírita Luz e Caridade. Especialmente hoje para as nossas reflexões, não enterrar os talentos. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Porque o mestre Galileu, ele usava uma linguagem de alegoria, ele falava através de metáforas, porque assim deveria ser, até por questões da linguagem primária da sua época, da época em que Jesus dialogava com os judeus, os fariseus, os saduceus. Era uma sociedade que certamente não tinha o nível de evolução espiritual que o Cristo já tinha alcançado. Portanto, quando ele esteve conosco na Terra, ele usava desses artifícios pedagógicos, educacionais,
para se comunicar conosco em uma linguagem que fosse entendido. Mas o que é que está por detrás dessa parábola? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não esconda os teus talentos debaixo do alqueire, que está no capítulo 24 do Evangelho. E certamente Lucas foi quem fez essas anotações, essas considerações. Vejamos bem o que ele comenta sobre não enterre os teus talentos, os talentos que cada um de nós adquirimos ao longo das nossas jornadas. Quantos talentos, quantos conhecimentos ao longo da nossa evolução espiritual já adquirimos nas nossas sucessivas reencarnações. Certamente, em cada encarnação diferente, aprendemos um ofício, desenvolvemos as nossas faculdades intelectuais, morais e espirituais. Eu digo sempre que entre uma encarnação e outra, tem os talentos conquistados no mundo espiritual. Durante o período nosso da erraticidade, o que nós estávamos fazendo? Estávamos apenas na contemplação eterna do Criador? Ou estávamos ampliando os nossos talentos, aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, se capacitando para a próxima reencarnação? Certamente, antes de nós nos reencarnarmos, é evidente que passamos por estágios no mundo espiritual. Narra Ivone Pereira do Amaral, no livro Memórias de um Suicida, conta a história do espírito Camilo Botelho, que foi um escritor da literatura lisboeta, e ao desencarnar pelas portas do suicídio, Camilo, depois de um certo período, vivendo a experiência da dor no Vale dos Suicidas, como é conhecido, ele foi resgatado e levado para uma colônia espiritual, para uma cidade no mundo espiritual, na psicosfera do planeta Terra, da psicosfera de Portugal. Em Portugal tem uma colônia chamada Servos de Maria. E Camilo Botelho, o grande escritor lisboeta, ele foi levado para essa colônia espiritual. E lá, ele aos poucos foi se adaptando à sua nova realidade. Ele viveria nesta colônia durante 5 décadas, 50 anos. E durante os 50 anos que o Camilo viveu nesta colônia, desde o momento do seu resgate até ao último momento, os últimos instantes da sua reencarnação, ele iria passar por qualificações, por estudos. E ele vai comentar, através de Ivone Pereira, minha amiga Ana, que ele iria estudar na grande universidade, um centro universitário. E que nesse centro universitário ele iria aprender as leis morais, e iria aprender sobre as sociologias espirituais, e ele teria inúmeros professores nessa universidade que estava o capacitando para que na próxima reencarnação ele não viesse a cometer o mesmo crime que ele cometeu a ele mesmo através das portas do suicídio, como o capacitor do ponto de vista ético-moral, para que ele reencarnasse e desenvolvesse toda a sua faculdade, todos os talentos que ele adquiriu no mundo espiritual. Então,
eu fiz uma anotação sobre os talentos conquistados nos céus, no mundo espiritual. E que esses talentos que foi nos dado de graça, e de graça a gente deve, de certa forma, apresentar. A mediunidade é um talento, e sendo um talento, a faculdade mediúnica, o mestre Jesus iria dizer: dai de graça o que de graça recebestes. Certamente, os talentos da faculdade mediúnica, da diversidade de tipos de mediunidade que as criaturas humanas afloram ao longo da sua jornada terrestre, são dádivas da vida, são dádiva de Deus, como uma proposta de crescimento espiritual para todos nós. Então, esses talentos certamente não devem ser cobrados, mas os outros talentos, as nossas profissões, alguns já nascem com a ideia inata de se tornar médico, outros de arquitetos, outros de músicos, outros de escritores, as diversidades de profissões, outros de garir, que é uma profissão edificante, é um talento edificante tanto quanto o médico. Hoje, em uma emissora de TV, de um canal de TV, estavam dando um troféu das celebridades significativas, e passou um talento de um gari no Rio de Janeiro, que ao som de um saxofone que estava sendo tocado em uma avenida, esse gari passava com a sua vassoura, trabalhando na seara de Deus na terra, e ao ouvir a melodia que saía daquele saxofone, ele começou a cantar, ou melhor, ele começou a dançar com a vassoura. Ele fazia manobras com a vassoura, varrendo a avenida, chamou a atenção da emissora de TV, e ele foi entrevistado por uma distinta apresentadora, e ela perguntaria a ele o que é que move ele em ser um gari, com aquele sorriso solto e dançando com a vassoura. Ele disse: esse é o meu talento que eu tenho, esse é a minha virtude. Ele não é diferente de um médico, ele não é diferente de ninguém, porque Deus lhe deu o talento da inteligência para trabalhar naquela área que ele se identificou. Portanto, todos nós somos portadores de grandes talentos. E quando Jesus iria dizer nessa parábola: não coloquei a candeia debaixo do alqueire, não esconda, não oculte a sua luminosidade, o teu conhecimento é para ser dissipado para com todos. E há indivíduos que adquirem conhecimentos para si mesmo. É o caso de um dos personagens do livro Contos desta e de Outras Vidas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, nesse livro, Contos desta e de Outra Vida, vai contar a história de uma figura que estava escondendo os teus talentos. Desculpa. Ele conta que em um certo momento havia dois sócios no escritório de advocacia. E ambos trabalharam juntos, dividiram o mesmo espaço, a mesma sala de advocacia durante 25 anos. Até que um certo dia um deles desencarnou. E ao desencarnar, retorna ao mundo espiritual. O seu outro amigo, que conviveu com ele, sentiu muito a sua partida. Ficou muito ressentido. Só que o seu amigo que ficou, ele era espírita.
E o outro que desencarnou não era espírita, não tinha conhecimento da realidade do mundo espiritual. Até que em um determinado momento, este seu amigo que ficou na Terra, pelo fenômeno da emancipação da alma, ele se desdobra em espírito e vai visitar o seu amigo em uma colônia espiritual, em uma enfermaria no mundo espiritual, porque ainda ele estava em processo de recuperação. E ao chegar em desdobramento espiritual, o seu amigo logo foi dizendo: meu querido irmão, eu estou em desdobramento espiritual, eu vim fazer uma visita espiritual, foi-me concedido que isso ocorresse. É aqui onde você está, é o mundo dos espíritos. Isso aqui é uma enfermaria do mundo espiritual. A vida não morre, a vida continua após a morte. E aquele amigo que estava em desdobramento espiritual falou sobre a realidade espiritual, sobre as sucessivas reencarnações, a pluralidade das existências, de que existem outros mundos habitados. E ao falar isso, na cabeceira do leito daquele recém-desencarnado, o seu amigo de 25 anos, que conviveram juntos, ele iria dizer: fora daqui, você não é meu amigo. Se você fosse meu amigo, você teria me revelado tudo isso durante os 25 anos que eu convivi com você. Você deve ser um espírito impostor, deve ser um espírito mistificador, porque se você realmente fosse meu grande amigo, e durante os 25 anos que nós convivemos juntos, você teria me falado dessa doutrina consoladora, desse espiritismo consolador, que ao longo da minha vida que eu convivi com você, eu derramei muitas lágrimas e você nunca falou deste consolador prometido. Fora daqui, porque você certamente não é aquele meu amigo que viveu na Terra. Moral da história: encerra Humberto de Campos dizendo que aquele rapaz, ele era portador de uma grande biblioteca. Ele tinha muitos livros espíritas na sua estante, em sua residência. Mas o conhecimento que ele adquiria era para ele só. Toda a luz que era clareada na sua consciência através do estudo dos livros, ele guardava para si. Ele escondia o seu conhecimento, os seus talentos, os seus estudos, debaixo de um alqueire, criando sombreamento. Ele não soube multiplicar o seu conhecimento da doutrina consoladora para levar mensagem edificante para aqueles necessitados. Portanto, essa é uma das histórias que muito contempla essa parábola, a candeia debaixo do alqueire. E falando agora sobre a linguagem poética, pedagógica, educacional também, nessa citação, ele vai dizer assim: nem os que acendem uma luzena e metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ou seja, não esconda, não coloque uma vela debaixo de um local que vai escurecer. Coloque a vela no pedestal para que haja a luminosidade para todos. A luz é para todos. Vai afirmar Sai Baba em 2009, antes da sua desencarnação. Sai Baba iria criar um texto que fala muito sobre essa questão da luz. Ele vai dizer de forma simbólica: se você tem uma lâmpada de 60 velas, ela só vai clarear com 60 velas.
Se você tem uma lâmpada de 100 velas, ela vai iluminar aquele quarto e vai mostrar com riquezas de detalhes a sujeira que existe naquele quarto. Se você tem uma vela uma lâmpada de 200 velas, minha amiga Ana, vai haver muita claridade naquele quarto e você vai enxergar com mais riquezas de detalhes, sujeiras, o que você não via com a vela de 100 e com a lâmpada de 50. Por quê? Porque na medida que você vai aumentando os teus talentos, você aumenta a potencialidade da tua luz e você vai levar luz aonde há transitoriamente as sombras. A presença da sombra é a ausência da luz. E não a presença da sombra, certamente é a ausência da luz. Mas a luz é eterna, mas as sombras, ela é transitória. Portanto, os nossos talentos estão associados a esta candeia, a esta luz que Jesus está dizendo. Aumente a potencialidade da voltagem da tua lâmpada interior. Naquele célebre diálogo entre Jesus e Simão Pedro, quando Simão Pedro formula a seguinte questão ao Rabi: Rabi, o que é a verdade? E Jesus vai dizer que a verdade é a luz divina total. O que significa a luz divina total? Significa que a verdade te liberta, porque a verdade é uma luz. É essa luz que nasce transitoriamente do seu mundo íntimo. São as tuas conquistas milenárias, as suas sucessivas reencarnações. Você vai aumentando, meus amigos do Centro Espírita Luz e Caridade. A instituição Luz e Caridade tem uma palavra, luz. Aumente a luz da tua caridade, porque você vai aumentar os teus talentos. Então, a verdade é uma luz que vai desenvolvendo gradativamente do ser espiritual que você é. Nós somos o princípio inteligente do universo. E na qualidade de princípio inteligente do universo, nós somos uma fagulha de luz, um campo de luz, um coágulo de luz, e que essa luz, que era apenas a luz de um vagalume, depois se torna uma luz de um pirilampo, e depois se torna as estrelas que brilham no firmamento, as estrelas que estão nos céus. Um dia foi um vagalume, um dia foi um pirilampo. E se nós desejamos de fato nos tornarmos a luz do mundo, a luz da vida, se torne as estrelas que cintilam nos confins do universo, porque essas estrelas são os astros, são os planetas, são os asteroides, são as galáxias, são as Via-Lácteas. E todos esses aglomerados de estrelas é manipulado por inteligências, por espíritos conhecidos como co-criadores em plano maior. Portanto, nós ainda somos co-criadores em plano menor, porque ainda não adquirimos o entendimento de manipular os talentos divinos que existem em nós. No momento em que tomarmos consciência de que nós somos portadores destes talentos divinos, o ladrão e a ferrugem jamais o destruirá e o ladrão jamais o roubará, porque são talentos espirituais que você adquiriu ao longo da sua jornada. Certamente, Jesus queria dizer que esses talentos, todos nós somos possuidores. Quando ele vai dizer assim: ninguém, pois, acende uma luzena, aqui eu já falei. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Então, Tiago, João, Lucas, Mateus, os discípulos perguntaram ao Rabi: mas Rabi,
por que tu falas através de parábolas? E olha a resposta que ele deu. Ele respondendo, lhe disse: porque a vós outros, vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Ou seja, Jesus transmitia, meus companheiros, minha amiga Muriel, que eu estou vendo ali, Muriel Araújo, Jesus transmitia o seu conhecimento em gotas homeopáticas. Ele não poderia dar o remédio total, porque nós não suportaríamos o nível evolutivo do Cristo cósmico. As parábolas de Jesus, ele apenas apresentou todas as parábolas, e a conclusão do Sermão das Bem-aventuranças é apenas um ínfimo fragmento do que ele poderia falar muito mais. Ele falou muito pouco, porque ele vai dizer assim: eu não posso revelar as coisas do Pai, porque vocês não teriam capacidade intelectual, o raciocínio, a mentalidade humana da Galiléia, da Palestina, da Síria, daquela região. O povo daquela época não suportaria. Como, por exemplo, hoje, 2000 anos se passaram, nós temos o advento do Consolador prometido. O Consolador prometido, Cristo prometeu enviar o maior talento da história da humanidade, que foi o talento da revelação da doutrina dos Espíritos como talentos, que são verdadeiras luzes consoladoras para a humanidade. Porque hoje nós entendemos, através do Consolador prometido, este grande talento, esta grande luz para a humanidade, que é a doutrina espírita, e que nós temos hoje uma compreensão mais ampliada da época dos judeus, dos galileus, do tempo de Jesus, dos hebreus, enfim. Mas, mesmo em dias atuais, nós não temos o nível de compreensão que o Cristo tem para entender outras verdades e revelações que fogem no nosso nível de entendimento. Não temos capacidade de entender, em pleno século XXI, algumas questões que fogem à nossa compreensão humana pelo nível evolutivo em que a raça humana se encontra. Portanto, os talentos, Jesus foi liberando através de dose homeopática. Foi por isso que ele foi dizendo: porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que a revelação é para todos, incessantemente, mas nem todos conseguem compreender a revelação do Cristo na Terra. No tempo de Jesus, não foram todos que compreenderam, meus amigos, o que Jesus falava. Alguns foram tocados pelo verbo divino do Cristo, mas outros não. Portanto, nos dias atuais, a gente vê isso muito explícito nas rodas de conversas. O nível de compreensão, a capacidade de ter uma percepção de determinadas questões reveladoras que outros entendem e outros não. É pelo simples fato, pela maturidade espiritual de cada indivíduo. Então Jesus, ele falava de acordo com o desenvolvimento intelecto-moral daquele indivíduo. Ele vai dizer, agora é um comentário de Kardec, não é? Comentando sobre os talentos, sobre essa questão. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr
a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda honra o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhe falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender. Certas coisas ele vem, olha, ouve e não compreende. Assim, dizer-lhe tudo, ao menos agora, será inútil. Mas a vós eu digo. Aí ele fez a afirmação, mas a vós eu digo. Ele estava dizendo a quem? Aos discípulos que já tinham uma certa compreensão da realidade do mundo espiritual, porque eles... Vamos aguardar aí para ver se ele retorna. ouvidas. Ou seja, minha amiga Ana, ele falou, Kardec faz uma análise aqui, que é como se fosse uma criança que ainda não tem uma ideia desenvolvida. Significa que o nosso planeta Terra, ele é uma escola. E dentro desta escola existe várias salas de aula com os seus alunos. A população da Terra são esses alunos e cada um de nós em uma determinada sala de aula. Alguns que convivem conosco na Terra que já está em uma sala de aula mais avançada, já consegue compreender, como por exemplo, quem esteve aqui nessa escola chamada Terra e que já estava em uma escala e em uma sala de aula, em uma turma mais avançada, foi Buda, foi Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi e outros. Eles estavam conosco na mesma escola, porém em salas de aulas, em turmas mais avançadas. Por quê? Porque eles já tinham adquirido este conhecimento, o conhecimento do talento. Portanto, o conhecimento ele é revelado de forma gradativa, mas o que nos importa entender dentro dessa proposta da análise dos nossos talentos, que ele é cíclico, ele está em processo de rotação, de transmutação em nós mesmos. Imagine se nós comentarmos com um homem ignorante, um homem letrado que não tem conhecimento nenhum e dizer-lhe, olha, tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas e essas estrelas é constituída de planetas e muitos desses planetas são habitados por civilizações muito mais avançadas e que há espíritos encarnados em outros mundos, como por exemplo, você não sabe que Júpiter é um planeta, segundo Allan Kardec comenta, que é um planeta onde é a residência de Júpiter. Aquele compositor, Júpiter, ele vive em Júpiter, Mozart, e ele é um espírito evoluído. Se você falar isso para um homem ignorante, um homem primitivo, na sua dureza, da falta de conhecimento, ele vai achar que isso é apenas uma alegoria, que isso é algo fora da compreensão dele. Mas a gente já compreende pelas revelações que já vêm certamente ocorrendo. Portanto, quando em outro trecho Kardec, ao analisar essa parábola, ele diz assim: acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também
pela infância, pela juventude e pela madureza, meus amigos. Ou seja, o planeta Terra já passou pela sua infância, já passou pela sua juventude. Nós agora estamos iniciando o alvorecer da madureza da humanidade, através desse processo regenerativo. A regeneração se inicia quando aumentamos a potencialidade da luz, aumentamos a potencialidade dos nossos talentos em benefício da humanidade. Então, se nós trabalhamos em coletividade, adquirimos o conhecimento que é uma luz para ajudar a humanidade e a sociedade, como a gente está vendo agora. Em menos de um ano, o mundo ficou estarrecido pela inteligência, pelos talentos dos infectologistas, das pessoas que trabalham na ciência da química, em desenvolver uma vacina. Esses médicos foram inspirados por falanges do mundo maior para acelerar o desenvolvimento de uma vacina para diminuir a pandemia. São talentos. Aquela soteropolitana, no início da pandemia, houve uma reportagem de uma jovem que trabalha no laboratório em São Paulo. Ela foi uma das primeiras mulher brasileira no mundo a descobrir a cepa do Covid-19. Isso é um talento, uma inteligência dada àquela jovem. Portanto, todos nós somos portadores desta faculdade, deste conhecimento. Então não vamos, de fato, esconder os talentos que nós possuímos e que está em dormência. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas considerações sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não esconda a tua vela, a tua luz em locais sombrios. E não deixe que a sombra oculte a beleza da luz que existe em você. Gratidão, muita paz. Nós é que agradecemos. Ainda tinha Não um estou ouvindo, pouquinho não. de tempo. Não estou ouvindo. Ainda tinha um pouquinho de tempo. Deve ser Não o estou seu. ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar. Não estou ouvindo. Peraí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo ou só ele mesmo que não está me ouvindo? Muriel, você está me ouvindo, Muriel? Que você me conhece. Você está me ouvindo? Joia. Obrigada, Muriel. Deve ser... Agora. E agora, está ouvindo? Tá Tá Agora eu ouvindo? estou ouvindo. Nossa, Eu tinha que sair e entrar. Tô. Nós do Centro Espírita Luz de Caridade que agradece. Mas você estava falando aí sobre Jesus há 2000 anos, aquela coisa toda. Eu estava caminhando hoje e estava me lembrando que na época de Jesus, aquelas caminhadas, que hoje a gente caminha, faz as nossas caminhadas, a gente tem as árvores, os locais para a gente, né, ter a sombra. E antigamente Jesus andava, fazia longas caminhadas, debaixo do sol quente, né? Não tinha água gelada, não tinha aquelas coisas todas. E ele tranquilamente fazia aquelas caminhadas maravilhosas. Se a gente fosse daquela época, a gente não sobrevivia, não. Porque com o calor, a gente está quase morrendo, imagina, daquela época. É verdade. É verdade. Imaginando, eu fico assim, viajando, eu digo, meu Deus, a gente faz as caminhadas assim, eu fico caminhando e imaginando isso, meu Deus, como Jesus é um homem maravilhoso, né? Fez as caminhadinhas dele e hoje a gente caminha
pega um sol dele, se a gente já quer se esconder do sol, e ele fazia aquele tranquilamente, né? É, Mas porque aí ele veio pregar pelo exemplo, né? Todas tem. as questões climáticas, as intempéries que Jesus passava com os E seus agora ainda discípulos, é isso. ele não reclamava, pelo contrário, ele agradecia. Os discípulos era que chegava para ele e dizia: Rabi, você não está com fome, não está com sede? Vamos parar para nos alimentarmos. E Jesus respondia: o meu pai, ele não para, ele nunca parou para descansar, ele trabalha incessantemente. Portanto, eu hei de trabalhar incessantemente. Olha o nível de bom ânimo que ele tinha. Bom ânimo é um dos capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos que fala sobre isso. Tenha bom ânimo nos desafios que você É, vivencia. Eu diria assim que Chico Xavier, em momento algum, ele nunca desanimou de nada. Ele sempre tinha bom ânimo. As dificuldades que o Chico passava, ele sempre buscava compreender que era a missão dele, a missão de ser o multiplicador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Portanto, tenhamos bom ânimo, não é um só, não é uma caminhada que vai fazer com que a gente desista. Para que vocês tenham uma ideia, entre o Lago de Genezaré, a cidade de Genezaré até Jerusalém, que era a maior cidade na região, dava aproximadamente quase 50 quilômetros de distância. E eles percorriam regiões desérticas com sol de quase 40 graus. E Jesus, em momento algum, não se queixava. eu sei. Portanto, meus amigos, minhas amigas, quando Paulo de Tarso começou a sua missão, o seu projeto divino na terra, ele nunca desanimava. Paulo de Tarso foi a Roma, da Galiléia de Tarso até Roma, pelas estradas da época, era 3.500 quilômetros. Era como se você saísse de Salvador, a divisa com o Paraguai em Foz do Iguaçu. De Salvador a Foz do Iguaçu são 3.200 quilômetros. Então Imagina. imagine, naquela época, ele caminhar tudo isso e o transporte era muito deficitário. Eles utilizavam as embarcações pelo Mediterrâneo. Para você chegar até a cidade dos imperadores, Roma, você ia de barco e levava meses. Portanto, era uma época que o transporte era tudo difícil, era tudo limitado. Eu me recordo do meu genitor, que morava no sertão da Bahia, na região de Mundo Novo, na década de 40. Ele me contou que quando eu era garoto, ele saía de Mundo Novo e levava bois para ser vendido no comércio de Feira de Santana. Feira de Santana era um entreposto de vendas de bois. E meu pai levava esses animais para vender com o dono da fazenda pela Estrada do Feijão, que hoje é conhecida como a BR-324. E ele me contava das dificuldades. A minha mãe me contou que a minha avó saiu da cidade do Mundo Novo, perto da região acima de Ipirá. Ela saía de Mundo Novo e ia para Bom Jesus da Lapa de burro, de cavalo. E de volta, eles levavam quase 2 meses. Hoje você faz isso de carro. As dificuldades eram bem maiores. Leopoldo Machado, Caravana Baiana da Fraternidade, na década de 40, cortou os ricões do Brasil
com outros companheiros, o Filomeno de Miranda pregava o evangelho de trem. Hoje nós temos esses recursos tecnológicos, as facilidades, e achamos que é uma dificuldade. Então, agindo dessa forma, certamente não poderemos nos candidatarmos como os trabalhadores da última hora. Porque os trabalhadores da última hora, ele não vai se queixar, ele não vai se lamentar. Pelo contrário, eu encerro essas nossas reflexões com a experiência pessoal que eu vivi, que eu tive ao longo da minha vida. Na época, eu era diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia, responsável pelo departamento doutrinário. Eu convidei a nossa amiga Ruth Brasil Mesquita para proferir uma palestra e, na ocasião, Ruth confirmou, mas houve um problema que não foi possível ela comparecer. E como ela não poderia ir, e não tinha um palestrante de imediato para realizar a palestra, eu teria que substituí-la. Só que teve uma questão. Eu estava com muita dor de dente. Era uma dor de dente terrível. Eu iria suspender essa doutrinária porque eu não teria condições de substituir Ruth, e cheguei a uma conclusão que a doutrinária deixaria de acontecer porque eu estava com o rosto inchado por conta de uma inflamação dentária. E no dia da palestra, palestra seria à noite, e quando foi pela manhã, em minha residência, eu peguei um livro que estava na minha estante, e o título do livro chamava-se O Gigante Deitado. O Gigante Deitado conta a história de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça viajou o Brasil inteiro, deitado em cima de uma cama, tetraplégico, pregando o evangelho de Jesus. Em momento algum, Jerônimo Mendonça não se lamentava. Ele saía do interior de Minas Gerais, ia para o Rio de Janeiro, ia para Goiás realizar palestra dentro de uma Kombi improvisada, com uma cama fixa dentro da Kombi. E Jerônimo Mendonça viajou várias regiões do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, fundando centros espíritas em cima de uma cama, e nunca se lamentou pelo simples fato dele ser um tetraplégico em cima de uma cama. E nós, pelo fato de eu estar com uma dor de dente, eu estava querendo cancelar uma palestra, como muito acontece. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca, eu estou com TPM, eu não vou. Ou seja, nós não somos verdadeiramente fiel aos princípios da renúncia que deveríamos ser. E quando eu li o livro Jerônimo Mendonça, eu iria dizer a mim mesmo: James, Jerônimo pregava o evangelho em cima de uma cama, e você quer cancelar uma palestra pelo simples fato de uma dor de dente? Eu baixei a cabeça, fui realizar a palestra, morrendo de dor de dente, mas fiz a palestra e voltei com a minha consciência tranquila. Portanto, isso são os nossos talentos da renúncia. Gratidão, muita paz. Que maravilha, que maravilha. Nós do Eu vou desligar, eu não estou ouvindo. Eu vou pedir para você encerrar e eu vou ficar aguardando. Pronto, fique aí. Nós do Departamento Doutrinário agradecemos ao senhor James Ney por essa linda reflexão, né, pela reflexão sobre esse tema tão lindo, não enterrar os talentos. E em breve estaremos juntos novamente, né? E aproveito, convido todos vocês para estarmos juntos na quinta-feira, às 18h30, com Jacó Alves. Jesus nos estimula a crescer e a vencer. Vamos iniciar agora a nossa prece de encerramento, né? Vamos lá. Pai amado e misericordioso,
Te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que nos dispensou. Que nos agraciou hoje, Senhor, com tanta beleza e simplicidade nas palavras de nosso querido irmão. E assim, Senhor, encerramos a nossa doutrinária do dia de hoje dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Beijo no Obrigado, coração. Daniele. Minha amiga Beijo no Daniele coração. está aí presente. Muito Até obrigado. a Beijo próxima. no coração de todos vocês. A minha amiga Patrícia, Amém. a minha amiga Daniele lá dos Estados Unidos também está aí presente. A todos vocês. Gratidão. Muita Beijo, paz. até a próxima, meus Namastê. irmãos. Até quinta. Eu não estou ouvindo, então estou encerrando. Tá.